Salve pessoal, essa é a rosa que eu irei remudar hoje porque eu tenho uma pequena desconfiança que ela não está muito bem de saúde. Logo quando eu comecei a remover as ervas daninhas, eu lembrei que eu tinha colocado um pequeno cacto no canto do vaso, que ele acabou roubando a cena. Esta é a primeira rosa que eu tive, eu ganhei ela há mais ou menos 5 anos. Desde então é com ela que eu venho praticando. Eu tenho várias outras, só que é basicamente com ela que eu pratico. Tanto que eu pratiquei a enxertia nela, ela tem 4 cores no momento. Para desgrudar um pouco a terra do vaso, eu dei algumas batidinhas com o cabo da faca em todo vaso que eu faço, que no caso esse vaso fui eu que fiz. Eu sempre deixo no centro dele um furo e deixo um pedaço de tijolo grande para criar um ponto de pressão, que no caso eu vou colocar um graveto, algum caninho, alguma coisa, eu vou empurrar tirando o torrão de terra inteiro da rosa. Lembrando pessoal, se vocês estiverem gostando, se inscrevam no canal e dê uma força aí para crescer, que eu sempre vou estar postando conteúdo relacionado a plantas, a remudar e minhas experiências com o meu jardim. E vamos continuar com o vídeo. Pessoal, se assim como a minha sair um torrão completo de terra, tentem tirar sempre com o máximo de cuidado as raízes, bem devagar, com calma, sem pressa, para vocês não trincarem, racharem a raiz e acabar não vendo, porque isso pode gerar uma infecção, consequentemente uma podridão na raiz da rosa. Então tente evitar mexer o mínimo possível nas raízes mais grossas, né? E sempre tirando a terra com calma. Eu não sou muito fã de colocar muito pedregulho, muita coisa no fundo do vaso, né? Existe os pedregulhos, argila expandida, tudo certinho, mas realmente eu não sou muito fã. Eu apenas coloco alguns pedaços de tijolo para tampar os furos, claro, mantendo uma ótima drenagem de água, porém eu só coloco alguns pedaços. Desta forma minhas rosas se adaptaram melhor aqui na minha região. Eu desconfiei que tinha alguma coisa errada com ela, porque começou a aparecer alguns pontos amarelos no caudex dela. E como eu estava muito sem tempo para cuidar dela, eu acabei negligenciando ela nessa parte. Provavelmente foi aí que ocorreu as podridões das raízes. Sempre propositalmente eu deixei essa plantinha verdinha fazendo sombra no caudex das minhas rosas, porque aqui o sol é muito forte e essa plantinha é uma plantinha que ela não tem uma raiz muito grande e ela acaba fazendo sombra realmente no caudex da planta, evitando que o sol queime ela. É uma pequena técnica que eu uso que dá certo para mim, né? E às vezes eu deixo ela crescer e também ela ajuda removendo, puxando o excesso de água. Bem, para mim é uma forma que dá certo. Infelizmente eu tive que colocar a mesma terra com ela, porque como eu disse, eu tô realmente sem tempo e para mim em outra cidade comprar uma terra ou ir no sítio preparar uma terra, no momento eu não conseguiria, mas a terra ainda estava boa, não fazia nenhum ano que eu tinha remudado ela. Assim como eu suspeitava, eu percebi que existia sim uma podridão na raiz dela. Essa que vocês estão vendo provavelmente é causada pelo sol, pois a raiz estava exposta ao sol. Pessoal, eu uso super cola para selar a raiz, para evitar de entrar umidade, dela ficar em contato com a terra e criar uma nova infecção, no caso uma nova podridão. Selem bem, esperem secar antes de replantar, ver se está tudo seladinho, tudo certo. E se vocês criaram outros machucados nela, se o machucado for embaixo da terra, tenta sempre passar super cola, porque é uma forma de você prevenir que irá acontecer uma outra podridão em outra raiz.
Após cortar essa raiz fora, eu vou selar ela com algumas ferramentas, né? Que seriam as que estão aparecendo no vídeo. Uma faca, um papel toalha, uma super cola, no caso uma super cola instantânea, e álcool para limpar a faca. Lembrando que você tem que manter a raiz sempre o mais higienizada possível, para não ter bactérias e não proliferar fungos e criar outra infecção na raiz. Pessoal, não tenham medo de cortar as partes podres da raiz, mesmo que significar uma grande perda pro tamanho do caudex da planta. Enquanto vocês estiverem cortando e perceberem que tem mancha marrom dentro da raiz, corte fora. Como eu disse, é uma coisa necessária, porque se vocês não fizerem isso, a bactéria continua lá e vai continuar evoluindo e basicamente vocês perderão a planta. Não importa se vocês tiverem que cortar um terço, um quarto, metade da raiz, o que for, cortem e tirem toda a podridão antes de vocês selarem a raiz. Uma ótima ferramenta é a canela, pois ela evita que fungos e bactérias se desenvolvam nas raízes de sua planta. Eu costumo polvilhar sempre que eu mexo nas minhas plantas, né? Seja tanto em cima como embaixo, eu sempre selo ela com canela. Se é em folhas, eu passo nas folhas, se é nas raízes, eu costumo passar nas raízes. Aqui eu faço o replantio dela, né? Eu coloco ela de novo no vaso com algumas pedras calçando ela para ela não ficar torta e eu consegui fazer com que todas as raízes que eu mexi ficassem para fora da terra, agilizando o processo assim de cicatrização da planta, né? E pessoal, muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Se puder, se inscreva no canal, que eu vou ir postando esse tipo de conteúdo regularmente e sempre ensinando coisas que dão certo com as minhas plantas. E é isso aí, abraço e até mais, pessoal.